Seminário online de jogos e gamificação. Olá, eu me chamo Paulo Emílio e vamos falar hoje sobre o que torna um evento incrível, marcante e divertido. Olha só, sente essa música. A porção mágica dos eventos incríveis, marcantes e divertidos. Antes de entrarmos nesse tema, eu queria perguntar, o que é para você um evento marcante? O que é um evento incrível e um evento divertido? É muito fácil a gente puxar na memória coisas que foram marcantes, que ao longo da nossa vida marcaram a gente de alguma forma. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, o que ajuda a marcar na nossa memória. Ser divertido é muito relacionado ao que você considera como ser divertido, mas sem dúvida nenhuma você deu muita risada, você curtiu o momento. E se o evento foi marcante e foi divertido, ele tem tudo para ser incrível. Pois bem, e que porção é essa? Que porção mágica é essa que tornam esses eventos incríveis, marcantes e divertidos? Vou falar um pouquinho sobre os 3 elementos principais. Os elementos são cenários, sentidos e conteúdo relevante. Vamos aprofundar um pouquinho sobre esses 3 elementos. Mas antes eu queria falar um pouquinho para você sobre quem é Paulo Emílio. Por que eu estou falando para você sobre essa poção mágica? De onde eu tirei essa poção mágica? Eu tive a oportunidade de, em 2019, participar de 2 eventos bastante interessantes. Do ponto de vista de formação, eu sou administrador, com mestrado em administração, mas a minha história dos últimos 13 anos foram todas voltadas para o desenvolvimento comportamental. Criação de jogos, de atividades, de dinâmicas, de experiências. Eu me especializei na construção de eventos incríveis, marcantes e divertidos. Essa é a nossa proposta. Tá aqui, eu uso no meu braço. Tem uma pulseirinha aqui de eventos incríveis, marcantes e divertidos. Na formação Masterplay que eu criei em 2009, ao final da formação eu dou para os participantes uma pulseirinha dessa. Eventos incríveis, marcantes e divertidos. Quem é Masterplay, tem mais de 1.000 formados por mim, usa ou tem ou já recebeu essa pulseirinha. Pois bem, pense o seguinte. No ano de 2019, eu participei de 2 eventos incríveis, marcantes e divertidos. Eu participei do Gamify, na Europa, com várias atividades gamificadas, online, de jogos de computadores, de sistemas de gamificação, de atividades gamificadas incríveis. E o outro evento que foi sensacional para eu ter participado foi o evento do Rock in Rio, o Innovation Week, Rock in Rio Innovation Week, que aconteceu em Lisboa. Nesses eventos, algumas coisas foram marcantes e que ajudam a gente a entender como é que esse tipo de evento nos proporciona momentos incríveis, marcantes e divertidos. E o tipo de poção mágica que efetivamente está presente em eventos como esse. Olhe bem, perceba essa imagem que eu estou mostrando agora para você. Essa imagem é uma imagem de um dos salões do Rock in Rio Innovation Week. Você consegue perceber a diferença de uma imagem como essa que você está vendo aí para uma sala de aula normal? Olha a quantidade de cores que tem presente. Além das cores presentes nessa imagem, tem coisas que você não consegue perceber porque estão por trás da imagem, que é tudo que foi criado para o evento, as sensações, o som, as músicas, tudo que preparava cada uma das palestras. Isso era algo muito marcante também em vários encontros que foram promovidos dentro do Rock in Rio Innovation Week. Perceba que algumas pessoas estão sentadas em puff. Isso de cara já é diferente. E o local todo, o evento todo proporcionava situações bem diferentes. É um dos maiores eventos de edutainment, educação com entretenimento. Se você nunca ouviu esse termo, você vai passar a ouvir cada vez mais. Educação com entretenimento. Ou seria entretenimento e educação. Mas o edutainment é uma forma de educação que tem crescido bastante. A utilização de diversos elementos do entretenimento para passar informações e conteúdos relevantes para as pessoas. Os eventos incríveis, marcantes e divertidos, eles fixam de alguma forma esses conteúdos na nossa memória e o aprendizado fica muito mais fácil. Vamos começar a falar sobre o primeiro elemento da poção mágica dos eventos incríveis, marcantes e divertidos. Eu vou falar sobre cenário.
O que é cenário? Cenário é um pouco de tudo que está à volta do próprio evento. Dá uma olhada nessa imagem aqui agora. Pense numa sala de aula há 200, 300 anos atrás. Essa sala de aula há 200, 300 anos atrás, ela é muito parecida com as salas de aula de 50 anos atrás. Mas na realidade ela é muito parecida com as salas de aula da graduação de hoje em dia, da pós-graduação de hoje em dia, das escolas de hoje em dia. Grande parte das salas de aulas são neste formato que você está vendo aí, nessa imagem. Salas de aula com cadeiras posicionadas como se fosse um auditório, com uma pessoa atrás da outra. O professor na frente, os alunos sentados e o professor naquele momento é o detentor do conhecimento. Pois é, esse é o modelo de educação que nós conhecemos há 200, 300 anos. Mas esse modelo ele foi criado na era fordista, quando havia uma necessidade de produção em massa. Portanto, havia necessidade de formar pessoas em massa, com conteúdos iguais, similares para todas as pessoas. Entendia-se na época que as pessoas eram iguais do ponto de vista do aprendizado. Então, o conteúdo ele deveria ser passado mais ou menos do mesmo jeito. As escolas, elas, até hoje, elas têm a divisão exata de disciplinas que tem que ter em cada um dos anos. Mas será que as pessoas elas aprendem do mesmo jeito? Será que o interesse das pessoas é exatamente igual à medida que elas se desenvolvem como pessoas? Desde a sua época de escola, será que o seu interesse por matemática era o mesmo interesse por biologia? E quando você chegava na faculdade, todas as disciplinas eram exatamente interessantes para você do mesmo jeito? Ou tinham disciplinas que você se interessava mais e disciplinas que você se interessava menos? Pois é, provavelmente as disciplinas que você se interessa mais, que você se engaja, que você se envolve, o nível de aprendizado tende a ser maior. O cenário ajuda bastante nesse contexto. Você está sentado numa sala de aula, no formato de auditório, a percepção de que se tem que o professor é o detentor do conhecimento é uma percepção errada quando a gente pensa que o conhecimento ele pode ser compartilhado. Que o conhecimento ele está na cabeça de todos. Porque o conhecimento que você tem é diferente do meu, mas seguramente você tem coisas para me ensinar que eu não sei, como eu tenho coisas para te ensinar que você não sabe. Por isso que o conhecimento ele pode ser um processo de construção compartilhada. Agora, olha só essa sala do Google. A sala do Google é completamente diferente. Mas hoje em dia já existem várias outras salas que são formadas de forma diferente. Um treinamento empresarial, aquela arrumação em U, ela é uma arrumação que, de certa forma, possibilita a troca do conhecimento, o compartilhamento do conhecimento. E essa é uma das arrumações mais simples que existem. Existem várias salas que as mesas elas são móveis, mas móveis mesmo, até com rodinha, para que você possa a todo momento estar mudando de equipe, trabalhos com pessoas diferentes, discussões e mesas de debates. Esses são os elementos que, de certa forma, podem ajudar no compartilhamento de ideias. Cenário não é só a sala. Olha essas imagens. O que você acha de entrar numa sala de aula e ver um professor vestido de Darth Vader para falar sobre alguma coisa que seja relacionado, talvez a Guerra nas Estrelas, algum elemento que ele queira trazer de geografia, de biologia, sei lá o que, de física. E de um professor que chegue de Capitão América, o que esse professor vai trazer de assunto? Talvez seja algo legal. Eu tinha um professor de biologia, que eu conto em alguns treinamentos, que eu falo sobre isso. O professor de biologia chamava Babi. E ele tinha algo muito legal que ele fazia, que era os desafios. E quando ele fazia os desafios, isso tudo como cenário, eram desafios que deixavam a galerinha toda aguçada, toda elétrica. Essas aulas eram aulas do quarto ano primário. Então, quando ele ia falar, por exemplo, sobre a importância do cálcio, ele trazia um ovo cru e fazia uma aposta com a gente. Se ele comesse o ovo inteiro, ele provava efetivamente que o cálcio está na casca do ovo. E se ele comesse o ovo inteiro, ele ganhava uma pizza da gente. Se ele não comesse, a gente pagava uma pizza para ele. Ou o contrário, né? Enfim, o fato é que nessa hora, ele comia aquele ovo inteiro, ganhava a pizza dele, mas ele comia. E quando ele comia o ovo inteiro, todo mundo ficava, meu Deus, aquela coisa, as meninas ficavam doidas e tal. E ele comia o ovo todo, mastigava a casca, engolia. E aí ele estava provando pra gente que ele comia o ovo com a casca, porque a casca tinha cálcio. Na época, eu tenho 49 anos, né? Na época, eu tinha meus 12 anos, 13 anos, a gente ainda não
não enxergava a casca do ovo como algo extremamente importante, né, do ponto de vista da alimentação. Hoje em dia já se sabe muito bem sobre isso, mas na época não, e achava-se estranho. Outra coisa, numa brincadeira que ele fazia também para falar sobre o amido, o processo de digestão de alimentos, ele faz uma aposta, ele traz 5 bolachinhas de creme crack e faz a mesma aposta com a gente, né? Se qualquer um de nós conseguisse comer 5 bolachas dessa, ele pagava uma pizza inteira para os alunos. E aí faz uma fila aí de alunos para ver qual dos alunos vai conseguir comer 5 bolachinhas daquela de creme crack. E aí eu tô lá, eu também sou daqueles que gostam de aposta, né? Corri lá para poder comer minhas 5 bolachinhas de creme crack, porque quem é que não come 5 bolachinhas de creme crack? Tá aí a aposta feita para você. Quero ver você comer 5 bolachinhas de creme crack. E aí pega lá, coloca na boca, e eu coloquei tudo de vez, aí tomei mastigar, e nada das 5 bolachas descerem em menos de 1 minuto. Porque eu tinha que comer as 5 bolachas em menos de 1 minuto. Ou seja, ninguém conseguiu. Então, esse tipo de atividade, de certa forma, que ele fazia, brincando e tal, gerava um cenário para a aula de biologia, junto com todos os elementos, e às vezes ele vinha com roupas também, ele não vinha de Capitão América ainda, mas ele vinha com roupas engraçadas, já foi vestido de palhaço para dar uma aula. Então, assim, eram coisas que ajudavam bastante a gente entrar naquela aula de uma forma não só divertida, mas a gente querendo participar. Portanto, o cenário tem a ver com tudo que está em volta deste conteúdo que você vai tratar. Seja a arrumação da sala, seja a sua própria apresentação, todos esses elementos que ajudam as pessoas a terem um interesse maior pelaquilo que você vai falar. O outro diz respeito a sentidos, e aí a gente vai fazer alguns exercícios bem legais. Preste bem atenção nesse som que eu vou colocar agora. Pronto, me diz agora o que para você significa esse som? Significa, esse som é um som de uma águia, mas ele significa o quê? Esse som, quando ele vem, que tipo de palavras você pode conectar com esse som? Tem gente que pode conectar com poder, com garra, com energia, força, com liderança, enfim, são vários elementos. Cada um vai conectar o som da águia com algum desses elementos. Muitas vezes o som de qualquer elemento, ele ajuda no processo de entendimento sobre determinados conteúdos. Uma vez eu assisti um programa chamado 100 Humanos. Na verdade, não é um programa, é uma série da Netflix. Fica a dica para você. Eles fazem vários estudos sobre comportamento das pessoas. E eles tiram informações a partir dos exercícios que eles fazem para entender por que as pessoas têm determinados comportamentos. E uma atividade que eu achei bem interessante foi como as pessoas reagiam a determinadas histórias, considerando aquelas histórias sendo contadas com sons e músicas diferentes. Então eram passados vários vídeos para um grupo, por exemplo, de 50 pessoas, e esses vídeos eram vídeos que passavam as pessoas se machucando, se arrebentando todas. Só que a música que estava por trás dos vídeos eram músicas de tensão, músicas até tristes. Então esses acidentes todos com essa música triste, com essa música tensa, fez com que as pessoas tivessem uma percepção muito ruim sobre o impacto daqueles acidentes, sobre como as pessoas devem ter se sentido, sobre como é ruim efetivamente você se machucar em uma atividade que você esteja fazendo. Então, essas pessoas desse grupo tiveram um sentimento ruim em relação a esses vídeos. Esses mesmos vídeos foram passados para um outro grupo de 50 pessoas. E neste outro grupo, os mesmos vídeos tiveram como fundo musical músicas engraçadas, músicas animadas, como se estivéssemos vendo ali videocassetadas. Então aquela música bem divertida de videocassetadas. Pronto. As pessoas que estavam assistindo a esses vídeos deram muita gargalhada e no final deram depoimentos de que acharam os vídeos engraçados. Então olha só, um grupo que assistiu um vídeo vendo esses vídeos com músicas engraçadas deram risadas e acharam as videocassetadas engraçadas. Já um outro grupo que viram as mesmas imagens, só que com uma música mais séria, mais tensa, acharam aquilo extremamente doloroso e triste. Portanto, a música, quando ela ativa os nossos sentidos, ela ajuda na percepção que nós temos de determinado conteúdo.
Outro exercício que eu queria fazer com você agora é um exercício de meditação. Feche seus olhos. Agora comece a ouvir a música que eu vou colocar para você. É uma música de meditação, de relaxamento. Muito bem. Mantenha seus olhos fechados e agora comece a pensar num lugar que você gosta muito. Um lugar que você neste momento adoraria estar. Meditando, tranquilo. Muito bem. Relaxe. Agora, comece a imaginar que você está andando numa praia maravilhosa, ouvindo o barulho das ondas. E aí você vai tomar um mergulho, se molha, vai saindo da água. Vamos voltando um pouquinho agora. Vamos voltando. Eu fiz 30 segundos de reflexão com você, não foi nem meditação. Quem fez o exercício, fechou os olhos e entrou rapidamente na meditação, conseguiu visualizar aquilo que eu estava falando. Quem já fez exercício de meditação sabe o quanto é legal a meditação e como você efetivamente entra num estágio de profunda reflexão. O exercício de meditação, ele ativa vários sentidos nossos, mas uma das coisas mais legais que existe na meditação é nos manter no momento presente, no hoje. Quando você mexe com os sentidos, você consegue mexer com elementos que te ajudam a te colocar no dia de hoje, naquele momento presente. E essa é uma grande vantagem de você saber utilizar bem os sentidos quando você está fazendo uma atividade. Outra coisa que é legal quando você mexe com os sentidos é você usar o olfato. Imagina se você faz exercício de meditação com um incenso. Por que a gente coloca incenso quando a gente vai fazer meditação? Porque a gente está querendo mexer com os sentidos, com todos eles, para conseguir meditar melhor. Ficar num lugar calmo, colocar uma música de meditação, colocar o incenso, tudo isso você está mexendo com sentidos. Numa sala você também pode fazer algo similar, se você quiser que aumente o poder da fixação de conteúdo. Outra coisa que você tem que entender sobre como o seu cérebro funciona é que ele funciona de duas formas diferentes. Ele tem lá o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 do seu cérebro é o sistema rápido, é o sistema automático. É aquele sistema que você não para pensar o que você está fazendo, você simplesmente faz. Quando você dirige um carro, você passa a marcha e aperta a embreagem, mas você não lembra que você está apertando a embreagem. Aquilo já é automático. Se eu perguntar para você 2 mais 2, você já responde rapidamente 4, mentalmente. Então aí está o sistema 1. A maioria das coisas que nós fazemos, que são hábitos, nós estamos acionando o sistema 1. O sistema 2, ele é um pouco mais lento. Ele é o sistema estratégico. Ele é utilizado para a gente resolver problemas. Quando eu pergunto para você 22 vezes 47, você vai ter que usar o sistema 2. Se você for dirigir um carro automático, por exemplo, e você nunca dirigiu na vida um carro automático, no iniciozinho você vai usar o sistema 2. Por mais que você saiba que você não precisa apertar na embreagem, você vai ficar ali preocupado de não acabar apertando no freio, o que é muito comum para quem nunca dirigiu um carro automático. Então, o sistema 2 é aquele sistema que precisa racionalizar para responder a determinadas perguntas ou para resolver determinados problemas. Algo em torno de 20 a 30% do seu dia você usa o seu sistema 2. Só que tem gente que passa a vida inteira, ou boa parte da vida, no sistema 1, em cima dos hábitos. E à medida que você vai desenvolvendo os seus hábitos e vai utilizando muito o sistema 1 e pouco o sistema 2, você vai diminuindo sua capacidade criativa. Portanto, é importante você se deparar com problemas para conseguir continuar exercitando o sistema 2, que é o sistema que nos ajuda a sermos mais criativos. Portanto, usar os sentidos, pensar em cenários diferentes, se você é um instrutor, se você é um consultor, se você é um profissional de educação e quer dar uma aula e transformar essa aula em algo efetivamente marcante, mexer com esses sentidos, usar a cabeça e o seu sistema 2 para criar uma aula interessante é muito bom. Porque você, além de estar transformando a aula numa coisa boa para os participantes, você está fazendo com que sua aula seja boa para você também. Porque neste momento você está trabalhando o seu sistema 2. E outra coisa em relação aos sentidos e ao cérebro.
Existem 5 elementos que nos ajudam ao processo de fixação. Esses 5 elementos também estão relacionados ao cérebro. O primeiro deles é a formação da imagem. Quando você vai, por exemplo, jantar e você olha o cardápio das opções, normalmente, se você vai num restaurante onde você nunca foi e você vai comer pratos que você nunca comeu, a tendência nossa é escolher pelos pratos que têm fotos que nos atraem. A gente primeiro come com os olhos. Quando o prato ele é servido, a imagem, a formação da imagem que está ali na sua frente, do alimento que você vai comer, é a primeira coisa que te causa interesse em comer ou não. Se a imagem que você está vendo, seja na foto ou na mesa quando ela é colocada, ela não te causa prazer, existe uma tendência de você acabar não querendo comer ou criando uma certa aversão para aquilo que você vai comer em seguida. Outra coisa diz respeito à sensação. Depois de formar a imagem, você vai para o odor. E quando você está sentindo aquela sensação, se o odor ele é bom para você, o seu cérebro já puxa algo positivo. Então esse é um ponto legal, que é a sensação de algo que para você é prazeroso, é gostoso. O outro elemento é a percepção. É quando o seu cérebro, usando ainda o lado direito, ele faz a conexão entre a sensação, a formação da imagem e a percepção de que aquilo é bom ou é ruim, baseado na sua história com esses elementos de cheiro e de imagem. Depois temos a simbolização, que é aquele prato, simbolicamente, o que ele significa para você, e se aquilo que está escrito no tipo de prato, se é um nhoque a 4 queijos, se é um filé à poivre, o que ele significa para você, e essa conceituação vem também com uma simbolização. E a partir daí, usando o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, o lado das sensações e o lado da simbologia, da conceituação, você efetivamente constrói na sua mente se aquilo é bom ou é ruim. Então você mexeu com todos os seus sentidos, você mexeu com todos os seus elementos do lado esquerdo e do lado direito, do lado racional e do lado emocional. Quando você mexeu com esses elementos todos, fica efetivamente mais prazeroso se alimentar daquilo que você está olhando naquele momento. E por fim, o último elemento da porção mágica dos eventos incríveis, marcantes e divertidos é o conteúdo relevante. Se você vai tratar de um conteúdo que é relevante para as pessoas, existe uma tendência muito grande dessas pessoas efetivamente se identificarem com o que você está falando. O nível de concentração, o nível de assimilação é muito maior. Agora, se esse conteúdo vem mais relacionado àquele público, se é um conteúdo relevante para o público, se é um conteúdo que efetivamente está sendo apresentado em cima de algo que faz sentido para as pessoas, aí você começa a mexer com os elementos que eu acabei de falar no cérebro. Por quê? A conceituação faz sentido para a pessoa, existe a possibilidade maior da imagem, de tudo que você estiver falando, fazer sentido para a pessoa. Então as conexões, elas começam a ser criadas muito mais facilmente. Então tratar de conteúdos que sejam relevantes para as pessoas. Então se você está assistindo isso e esse conteúdo é relevante para você, o nível de aprendizado, de assimilação, ele tende a ser maior. Uma outra coisa é a capacidade de síntese. Se você consegue transmitir determinadas mensagens numa menor quantidade de palavras e com uma maior assertividade, essa capacidade de síntese vai fazer com que esse conteúdo ganhe uma relevância maior. Porque toda vez que você foge do conteúdo, tentando explicar algo, sem um poder de síntese, você acaba caindo em conceitos que não são relevantes para aquele momento, para aquele conteúdo que você quer passar. Então, ter a capacidade de síntese é fundamental em transmitir uma mensagem. Se o público-alvo é o público ao qual você está direcionando a mensagem, vai ficar muito mais fácil você ter a capacidade de sintetizar o que você quer passar. E por fim, quanto mais você domina um assunto, mais fácil é de passar este assunto. Por fim, esses são os elementos que são fundamentais para os eventos incríveis, marcantes e divertidos. Então, pense bem. O cenário, arrumar o cenário da melhor forma possível para fazer com que todos os sentidos sejam ativados. Utilizar todos os elementos, portanto, dos sentidos. Mexer com o lado direito, o lado emocional do cérebro, e o lado esquerdo, o lado racional do cérebro. Trabalhar com as conceituações, com a formação de imagem, com tudo que efetivamente pode criar simbolismo mental para melhorar a fixação. E trabalhar com conteúdos que sejam ao mesmo tempo relevantes e de forma sintética. Se você conseguir mexer com esses elementos, seguramente você terá mandado uma mensagem incrível
marcante e divertida. E para finalizar, eu queria dar uma dica para você. Dá uma olhada no curso que a gente está divulgando aqui dentro do seminário online de jogos, o curso sobre metodologias ativas e práticas para você transformar a sua sala de aula. Eu trabalho com 16 dicas muito legais, muitas delas você nunca viu, dicas que são muito interessantes para você transformar a sua sala de aula. Fica a dica para você. Beleza? E se você também quiser fazer um exercício para entender qual é o lado do teu cérebro que está influenciando os teus comportamentos, se é mais o lado direito ou mais o lado esquerdo, baixa lá o aplicativo da Prospecta Jornada de Competências e faz um teste. É um aplicativo gratuito, com teste gratuito, e você fazendo o teste vai saber qual é o lado que impulsiona os teus comportamentos e que provavelmente vai facilitar a construção de aulas mais incríveis, marcantes e divertidas. Beleza? Um abraço, tchau, tchau!